Direto ao ponto. Apresentação: Nando Gross e Ananda Miller. Olá, muito bom dia, 9h10. Está no ar o Direto ao Ponto desta sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Seguimos juntos até às 11 horas da manhã, num oferecimento de CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande, Oral Sim, sua referência em implantes dentários, 3076-4343 e Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Temperatura na casa dos 18 graus no centro histórico de Porto Alegre, sensação térmica idêntica na casa dos 18 graus, tempo encoberto. Não chove nesse momento aqui na região do centro de Porto Alegre. Logo mais a previsão do tempo completa com o Luiz Fernando Nastigal, direto da Metsul Meteorologia. O Direto ao Ponto é uma produção da Vivian Leal. A mesa de áudio é do Leonel de Souza, de castigo conosco por 30 dias. Isso aí, Leonel. A central técnica do Geórgio Brum, a coordenação de central do Davis Rodrigues e os transmissores de Adair Ávila. Para participar conosco é muito simples, você manda o seu recado, a sua mensagem lá no 993887532, é o nosso WhatsApp. Código de área é o 51-99388-7532. A gente também tá acompanhando tudo que você coloca lá na live no Facebook. É isso mesmo, deixe seu recado em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Interaja no chat do Direto ao Ponto. Claro, a gente também tem a nossa conta no Instagram, no @Rádio Guaíba, e no Twitter, @RD Guaíba Oficial. Esses são os canais de comunicação da Guaíba com os guaibeiros. As principais notícias do dia você ouve nas ondas do rádio e lê em guaíba.com.br. Dito isso, Leonel, vamos aos fatos do dia de hoje. É sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Governo avalia remover deduções por saúde e educação do imposto de renda. Polícia Federal realiza nova operação contra a facção criminosa em 4 estados. Indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador é aceita pelos Estados Unidos. Infelizmente, o povo o elegeu, diz Rodrigo Maia sobre Bolsonaro. Moro pede à Procuradoria-Geral da República investigação contra presidente da OAB. As manchetes dos principais jornais e também dos portais da internet. No Correio do Povo, governo pretende retirar do imposto de renda deduções com saúde e educação. Na Folha de São Paulo, governo estuda o fim de deduções de gastos com saúde e educação. O Estado de São Paulo, por fim de deduções, governo estuda corrigir tabela do imposto de renda. O Globo, Rio. Governo estuda a correção do imposto de renda para a inflação e fim de deduções. Correio Brasiliense de Brasília. Senado tentará preservar texto base da Previdência. Estado de Minas, BH. Segurança atropelada, imprudência de pedestres e motoristas acidentados. Jornal do Comércio do Recife. Mudanças no imposto de renda. Junção de impostos e CPMF na mesa. Notícias do dia Florianópolis. Capital faz alerta sobre desperdício de água tratada. O Povo Fortaleza. Reforma da Previdência. Tasso quer aprovação no Senado sem mudanças. À tarde, Salvador. Polícia Federal é acionada para apurar ataques digitais ao MEC. A Gazeta de Vitória. Investimentos dos municípios capixabas volta ao nível de 1999. Valor Econômico. Governo pretende gastar com dedução de gastos no imposto de renda. R7. Cresce cobrança indevida no cartão de crédito em São Paulo. G1. Estados Unidos dão aval à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada no país. UOL. Isolado. Moro vive novo desgaste com ações no Congresso, STF, Planalto. The New York Times. Tiroteios levam Trump a estudar as verificações de armas de fogo. Clarim, Buenos Aires. Macri com Vidal e Kicillof com Cristina fizeram a aposta final na província. The Guardian, Reino Unido. Corbyn, Johnson tramando abuso de poder para forçar o não acordo do Brexit.
El País Madrid, ONU alerta que modelo alimentar agrava a crise climática. Diário de Notícias de Lisboa, Tribunal Europeu não pode aceitar queixa de sindicato dos motoristas de matérias perigosas. CNN Atlanta, oficial de serviço estrangeiro, bate Trump em resignação. E na BBC de Londres, China e Estados Unidos rivalizam em meio a protestos recentes em Hong Kong. Informações do trânsito, direto do helicóptero Guaíba. Letícia Pelim, muito bom dia. Muito bom dia, Nanda Miller, ouvintes do Direto ao Ponto. Sexta-feira, dia 9 de agosto, e agora não temos nenhum registro de acidente pela capital. Trânsito flui bem nas principais vias. A gente tem obras ali na região da Zona Sul, em direção ao bairro, para quem vem do Cristal e está se dirigindo ao bairro Tristeza pela Venceslau, na faixa da direita, mas essas obras em direção ao bairro não atrapalham o fluxo dos motoristas, porque o trânsito é mais carregado para quem sai de Ipanema, passando pela Tristeza e vai em direção à área central. Túnel da Conceição, a gente está sobrevoando aqui a região, tem lentidão já na elevada da Conceição para quem vai pegar Sarmento Leite, utilizar os Valdo Aranha e João Pessoa para se deslocar. Mas quem sai pelo túnel, passa pela rodoviária, para pegar a Avenida Castelo Branco, não encontra retenção. Mas a chegada a Porto Alegre é muito ruim pela Freeway. Está melhor pela região do aeroporto e Assis Brasil também. Já se você vai sair da capital, pode utilizar a região da Farrapos ou a Avenida Castelo Branco. Tem içamento previsto para as 10 horas, bloqueio da BR-190 para passagem do navio. Dá para o motorista se programar nessa sexta-feira com um solzinho meio tímido, mas ele está chegando. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimos 100% online? Solicite o empréstimo em geru.com.br e garanta em minutos as melhores taxas. Geru, empréstimo online. É contigo, Ananda Miller, sextou. Beijo pra ti e pro Nando Gross, um ótimo programa pra vocês. Sextou, Letícia Pelim, um excelente dia de trabalho pra você também, um bom final de semana depois e até segunda-feira no nosso encontro diário aqui no Direto ao Ponto com a equipe do helicóptero Guaíba. 9h17, 18 graus a temperatura. Previsão do tempo. Oferecimento Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo fone 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Luiz Fernando Nastigal, muito bom dia. Eu tive uma grata surpresa, consegui chegar aqui ao trabalho sem precisar do auxílio do guarda-chuva. Vai ficar assim a sexta-feira ou a instabilidade vai retornar logo mais? Bom dia. Muito bom dia, Nanda. Já estamos com sol na capital e região metropolitana, 20 graus agora no aeroporto Salgado Filho, onde já o sol está presente. Eu estou no Vale dos Sinos com o sol, já tem poucas nuvens, mas choveu na madrugada. Comecinho da manhã tinha muita nebulosidade, choveu em alguns pontos ainda. A umidade e a instabilidade se concentra agora. Não, o ar continua úmido sobre o estado, tem uma umidade bem grande, né? Mas tempo aberto já, tempo abrindo, e no oeste e na metade sul é que segue instabilidade, com chuva a qualquer hora. Inclusive chove forte na metade sul do estado, chove forte no oeste também, e o risco até de algum temporal isolado não pode ser descartado. E o que vai acontecer aqui na Grande Porto Alegre é o sol aparecer com nuvens nas próximas horas e com uma elevação expressiva da temperatura. Nós já chegamos a 20 graus e tem grande chance de chegarmos aí na casa dos 30 durante a tarde, Ananda. Então vai fazer calor, vai ficar abafado, né? O ar já está meio abafado e vai ficar ainda mais abafado com a temperatura subindo bastante. Agora, realmente a chuva vai voltar durante a noite. Volta a se espalhar por todo o estado durante a noite, chega também aqui na Grande Porto Alegre no período noturno. Final de semana, sábado, chuvoso, em todo o território gaúcho chove bastante no sábado, só que o tempo já começa a melhorar mais para o final do sábado, ali começa a melhorar pelas metades oeste e sul do estado, e depois, ao longo da noite, deve melhorar em praticamente todo o território gaúcho. Então, a instabilidade que ocorre no sábado, ela vai ser forte em muitas áreas, até com volumes elevados de precipitação, mas depois, da tarde em direção à noite, o tempo começa a melhorar a partir do oeste e do sul, e aqui na região metropolitana se espera a melhora do tempo entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. O domingo é com tempo bom, né? Vamos ter um domingo com sol presente e com uma queda bem expressiva da temperatura na madrugada e no amanhecer.
No sábado já vai haver um declínio da temperatura ao longo do dia, né? À noite mesmo faz frio no sábado, e o domingo começa bem frio também, mas com tempo aberto, com tempo bom. Então o domingo, Dia dos Pais, vai ser com tempo bom, né? Com presença do sol, com amanhecer frio e uma tarde amena. Segunda-feira retorna a chuva. Ananda. Nastigal, o Luciano, aqui de Canoas, está perguntando se tem previsão de temporais para hoje. Eu não sei se ele está falando aqui para a região metropolitana, mas de qualquer maneira, essa questão da temperatura elevada e depois a instabilidade. Tem previsão de temporal em algum lugar do estado, Nastigal? Tem. Hoje tem, nesta sexta-feira, no sul e oeste, na metade sul e no oeste do estado, tem risco de temporais isolados, sim. A chuva retorna hoje à noite para a região metropolitana. E hoje à noite, entre a noite de hoje e amanhã de sábado, eu não descarto também alguma instabilidade forte aqui na Grande Porto Alegre. Então, sobretudo no sábado, a partir da madrugada, já passa a ter um risco maior, até mesmo para a capital e Grande Porto Alegre, né? Durante o sábado, há o risco de esses temporais isolados atingirem vários pontos do território gaúcho, mas vai haver uma melhora do tempo mais no final do sábado, já da tarde em direção à noite, aí cessa esse risco e o tempo já começa a melhorar a partir do oeste e sul do estado. No domingo, que é tempo bom, não tem risco de temporal, mas na segunda-feira, que retorna a chuva e retorna com força, retornam os temporais também de forma localizada ao estado. Ananda. Tá certo. Então, Nastigal, muito obrigada, um abraço para você, bom trabalho para todo mundo aí na Metsu, um bom final de semana e até segunda-feira. Igualmente, Ananda, até segunda. Até segunda, um abraço para todo mundo lá da Metsul Meteorologia. 9h22, hora certa para a Edsul, Residencial Cairu, mais que um endereço, um estilo de vida. Saiba mais e agende sua visita pelo telefone 982078640. Construção e incorporação Edsul 40 anos, o seu lugar no mundo. A gente vai para um rápido intervalo comercial, na sequência eu retorno ao lado de Nando Gross e grande elenco. Até daqui a pouquinho. Menu italiano desenvolvido com receitas tradicionais, com toque moderno e servido em um ambiente sofisticado. Berna Restaurante, há mais de 30 anos, eleito pelos clientes o melhor restaurante executivo da capital. Localizado no Palácio do Comércio, 7º andar, com vista privilegiada para o Guaíba. Berna Restaurante. Atendimento, qualidade e gastronomia de alto nível. Largo Visconde do Cairu 17, 7º andar, Centro Histórico de Porto Alegre. Aberto de segunda a sexta-feira das 11h30 às 15 horas. Aceita todos os cartões. Consulte-nos para eventos. Berna Restaurante. Telefone 51-3286-7577. Você merece morar e viver em uma das regiões mais charmosas de Porto Alegre, pertinho do Guaíba, no coração da tristeza e a poucos minutos de tudo que você e sua família precisam: compras, esporte, lazer. Venha conhecer o Residencial Cairu. São apenas 5 residências de 3 pavimentos, com muito espaço, conforto e privacidade. Residencial Cairu. Mais que um endereço, um estilo de vida. Saiba mais e agende sua visita pelo 982078640. Construção e incorporação Edsul, o seu lugar no mundo. Tem horas que o que você mais precisa para colocar uma ideia em prática é a parceria certa. Então, no site do Sebrae você encontra cursos, consultorias e muitos conteúdos online para você começar a empreender de forma planejada. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Atenção, educadores! No dia 13 de agosto, a aula na rua. Vamos paralisar todas as escolas estaduais em protesto contra os ataques de Eduardo Leite e Bolsonaro.
Já são 44 meses de salários atrasados e 5 anos sem reajuste. Agora, atacam a nossa aposentadoria e o plano de carreira. Vamos fazer um grande ato na Praça da Matriz, em Porto Alegre, às 14 horas. Mobilize-se. CPEA Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230-3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. A Churrascaria Galpão Crioulo é referência de culinária e cultura gaúcha. Possui um espaço acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Na Churrascaria Galpão Crioulo, tu encontras o melhor da nossa cultura, através da gastronomia, danças gauchescas e boleadeiras. Shows todas as noites de segunda a sábado e ao meio-dia nos finais de semana. Venha degustar o autêntico rodízio de churrasco com cortes especialmente selecionados. Realizamos eventos empresariais, festas e formatura e aniversários. Ligue e faça sua reserva. 51-3226-8194. Churrascaria galpãocrioulo.com.br. Em tempos de crise, a primeira coisa que muitos anunciantes pensam é na ideia de cortar gastos. Nesta lista está o investimento em publicidade. Mas está provado que é em períodos de crise que grandes oportunidades começam a surgir. A publicidade mudou e aqui na Guaíba apostamos no relacionamento de marca e consumidor. Como você vai saber se o seu produto ou serviço está agradando? Por isso, é fundamental estar presente no dia a dia do seu consumidor. Não deixe que a crise apague a sua visão de crescimento e invista, mesmo que a sua empresa seja pequena. Mas se você enxergar a crise como oportunidade, você vai se destacar. Venha para a Guaíba. Aqui você tem um parceiro de negócios. Ligue para 3215-6309 ou envie um e-mail para comercial@radioguaíba.com.br. Este terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. Em poucos minutos, a violência terá causado uma morte por arma de fogo. Durante cada segundo, a criminalidade avança e a omissão só encoraja o crime. Mas é também a cada segundo que temos uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos Veículos de Comunicação do Rio Grande do Sul. Direto ao ponto. Nove horas e 29 minutos, 9h29, de volta com o nosso Direto ao Ponto. Tudo bem, Nanda Miriam? Oi, Nando. Tudo bem, Nanda Miriam? Tudo bem. E contigo, Nando? Tudo certo? Tudo bem. Atrasou 2 minutos hoje. Sim, já que tava me xingando desde a hora que eu cheguei. Né? Fiz um outro trajeto hoje alternativo. Também. Fiz um trajeto alternativo hoje. Né? Ficou conversando com a Paloma Poeta, que eu sei. Não, a Paloma Poeta tá de folga.
Deram folga. Beijo, Paloma. É. Não sabia. Fui em falso agora. Tu não percebeu que a Paloma tava de folga? Tu não viu o Rio Grande no ar? Mas é aquela coisa, eu tô no meio da rua nesse caminho, nessa hora. Tô no caminho pra cá, no caminho da roça. Aí não tem como eu ver. Quando eu tava no outro horário melhor estar no meio da rua do que no olho da rua. Também esse negócio. Foi uma indireta? Não, é só um comentário, né? Tu pode vir assistindo no celular, Play Plus. No Play Porto Alegre é muito segura, né? Play Plus é um trava-língua, né? Play Plus. Tá tribom, aliás. Porto Alegre é incrível. Eu tava vendo, né, a nossa dificuldade de sinal aqui. Ontem, Nando, te lembra? Nós uma cidade pequena já. A gente falando no telefone, né? E o Nando entrou num túnel. Não, tô aqui na rua, mas tipo, cortando a ligação. Cara, é impressionante. Tu dobra a direita e não fala mais. Tu dobra a pé mesmo, qualquer lugar assim. Tu não consegue falar. Chega perto do presídio que funciona. Tem. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica, né, do que tá acontecendo. Leonel, me dá o áudio aqui, por favor. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro estão falando sobre o pacote anticrime em Brasília. Olha, eu me dou bem com o governador Witzel. Eu vou entrar em contato com ele hoje. Eu não vou. Tá? Para convidar você a subir o morro com um policial sem atirar. Tá? Não é atirar esmo, mas subir o morro conflagrado, tomado pelo tráfico, tá certo? Onde esse policial tem que resgatar um colega que está detido lá sem atirar. Mas, então, agora o que acontece é o seguinte, isso é guerra de guerrilha, área urbana. Aí entra o mesmo excludente de ilicitude para operação de GLO. Está em parte atingido pelo Moro. Pode acertar essa câmera, topar para ver perto dele e deixa bem claro. Vou repetir para vocês aqui. Foi GLO, garantia da lei e da ordem. Um jovem soldado com 19 anos de idade, com fuzil no peito, está numa operação dessa. Acaba tendo um efeito colateral. É justo pegar esse moleque que é torcedor do Flamengo, do Vasco, que vai na praia, tem sua namorada, botar esse cara no tribunal, numa auditoria militar para ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia, a responsabilidade tem que ser minha no caso de GLO e tem que ser do governador no caso de policial. E o que o bandido tem que aprender? Que tem que respeitar as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Ponto final. É só fazer 2, 3 operações com a excludente de ilicitude que acaba, a bandidagem vai acabar. Permite só um adendo, assim, não existe isso de policial subir atirando a esmo. O policial é um profissional dedicado para a segurança pública. O propósito principal dele é servir e proteger. Agora, pode acontecer numa situação de confronto, eventualmente um erro, danos colaterais, isso aí tem que ser apurado. Agora, a afirmação de que o policial sobe o morro atirando a esmo é falsa. Que isso, não pode fazer esse tipo de afirmação. O policial acidentalmente atinge um morador de uma dessas áreas. Vamos fazer uma coisa, vamos deixar o policial do quartel e vamos deixar aí o batalhão de escoteiros subir o morro. Acho que é a solução. A pergunta é só se aplicaria a ele ou não. Acidente é acidente. Se acontece um erro, um acidente, isso vai ser apurado, né? Evidentemente que se aconteceu isso, o policial não tem intenção de cometer esse crime. Cometer um erro tem que ser apurado, você tem que se pagar ou não por esse erro. A proposta que existe no projeto é bastante específica, né? Esse caso que foi mencionado pelo presidente, envolvendo aquela famosa atriz, modelo, é um caso característico. Aquela pessoa não pode ser tratada como uma assassina. Defendeu a família e as pessoas não são máquinas. Eventualmente podem cometer ali algum excesso. E como eu disse, não tem nenhuma extravagância nisso. Procure lá, artigo 33 do Código Penal alemão, artigo 33 do Código Penal português. É uma reprodução exata desse dispositivo legal. Se o excesso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Todos vocês. Ministro Moro, como o senhor interpretou, por exemplo, as palavras do ministro? É o presidente da República, viu, gente, que tá falando. Às vezes parece que não é, mas é o presidente da República. Vamos seguir, não? Todo tipo de crime, uma série de crimes. Como o senhor recebeu essa afirmação? A Lava Jato mudou a história do país. Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção e a Lava Jato mudou esse quadro e ser reconhecido pela população brasileira. Agora não comento declarações de ministro Supremo. Pessoal, obrigado aí, pessoal. Um abraço dos homens, um beijo das mulheres. Até a próxima. Uma última pergunta, por gentileza. Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, né? O ministro Sérgio Moro, né, colocando ali com a educação as suas ideias e o presidente bastante incomodado com as perguntas, com ar de deboche com jornalistas,
vocês estariam todos presos, mas enfim, né? É o presidente da República que estava se manifestando nesse momento em Brasília e a gente estava aqui acompanhando. Vamos com as nossas pautas aqui da redação. Jéssica Moraes, pode abrir os trabalhos. Ananda e ouvintes, continua o cerco policial aos criminosos que atacaram o Sicredi do município de Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, ontem à tarde. A Brigada Militar estima que sejam 5 criminosos escondidos numa área de vegetação e os jornais locais estão dizendo que a Polícia Civil já identificou o líder dessa quadrilha que estaria em prisão domiciliar. A gente está tentando contato com o delegado regional para ter mais informações. A gente lembra também que durante o crime na agência, a quadrilha tomou como reféns clientes e funcionários e obrigaram um grupo a formar um cordão humano na frente do prédio na Avenida Cis Brasil, e também houve disparos de tiros para o alto, mas ninguém se feriu. Depois desse ataque, eles fugiram em direção a Porto Alegre e a brigada já localizou um dos carros usados pelo bando, capotado numa estrada de chão em Lomba Alta, no interior de Vale Verde. O Honda Civic prata havia sido furtado em Fazenda Vila Nova. E mais uma informação, segue o impasse da remoção das famílias da Vila Nazaré aqui em Porto Alegre. Isso porque a Frapor, que está envolvida numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, disse que a responsabilidade pelo reassentamento das 1.300 famílias é do poder público. A ação do MPF suspendeu as remoções e estimou um valor de 140 milhões para o reassentamento. O diretor executivo e financeiro da Frapor, o José Gadens, explicou que a concessionária trabalha com a prefeitura para ajudar na realocação das 930 famílias que moram na área do terreno do aeroporto na Vila Nazaré, mas rebateu qualquer possibilidade quanto aos reassentamentos. E sobre os 140 milhões apontados pelo MPF, ele destacou que a concessionária ajudou voluntariamente na coordenação do cadastramento dos moradores e promoveu uma série de melhorias de infraestrutura no entorno, mas disse que no acordo de cooperação se comprometeu em disponibilizar até 30 milhões para ajudar na conclusão do processo. Isso inclui verbas que vão ajudar na conclusão dos 2 programas habitacionais, né? Tinha uma manifestação dos moradores da Fraport ali, não estou entendendo direito o que está acontecendo, se não está claro para onde eles seriam removidos, mas eu vi que tinha uma das reivindicações, eles não queriam ficar a 20 quilômetros do centro, ou diziam, queremos casa para todo mundo, com a impressão, não vai remover as pessoas para botar no meio de um terreno baldio, né? Na verdade, Nando, eu tô acompanhando essa pauta já há um bom tempo, se a Jéssica me permite invadir um pouquinho o espaço dela. O que acontece? Essas famílias da Vila Nazaré, a gente nem vai entrar na questão de outros locais que também já passaram por esse processo aí de remoção, né? Em outras fases dessa obra de ampliação da pista do Salgado Filho. Especificamente, essas famílias da Vila Nazaré, elas vão ser removidas para 2 loteamentos, né? São prédios, blocos, né? Construídos através de um sistema de financiamento da Caixa. Essas pessoas vão para esses loteamentos, um no Rubem Berta e outro no Sarandi. Um deles, me foge a memória agora, nem foi concluído ainda. Então, apenas uma parcela pequena dessas famílias foi removida até agora. Qual é a reivindicação principal? Esses locais, eles são distantes alguns quilômetros de onde fica a Vila Nazaré hoje. Todos na Zona Norte, mas é uma distância considerável. Qual é o argumento dos líderes comunitários? Considerável de onde? De onde eles estão hoje, da Vila Nazaré, o Sarandi e o Rubem Berta. Não é no outro lado da cidade, é na Zona Norte, mas é uma distância, acredito eu, de 6 quilômetros, alguma coisa assim. O que eles argumentam? Que fica difícil, sendo que a maior parte das pessoas trabalha com coleta de materiais recicláveis, se deslocar, porque todos trabalham perto de onde vivem hoje. Esse seria um dos problemas. E o segundo, que essas pessoas já têm toda uma rede de contatos, de vizinhança, de laços estabelecidos naquela região. Elas gostariam de permanecer por ali, mas a gente sabe que isso é impossível, porque exatamente onde elas estão, precisa ter esse recuo para ampliação da pista do Salgado Filho. Esse é um dos impasses. Mas a Prefeitura de Porto Alegre, Gustavo Chagas até acompanhou, já começou a fazer a remoção de algumas famílias. E aí entra um outro problema, que é a atuação de uma facção criminosa, que tem ali um ponto de tráfico de drogas, que estaria, por sua vez, coagindo essas famílias a não deixarem o local, tendo em vista que se todo mundo sair dali, acaba o ponto de tráfico. Aí eles não têm essa intenção, eles querem que essas famílias permaneçam por lá. Sim, quanto mais família ali, mais eles estão protegidos, claro. Exatamente. É um escudo humano para eles, né? Perfeito, é uma comunidade, né? Claro. Então esse é um segundo problema. Existe o problema das pessoas que realmente têm a sua vida ali, tem esse problema do tráfico e tem o imbróglio jurídico, que é um problema que vai lá no contrato com a Frapor. A Frapor entende que tem que custear apenas a remoção das famílias, a mudança, né, da onde elas estão hoje
para os loteamentos. Da mesma forma, entende também o poder público, a prefeitura. Mas o Ministério Público Federal, por sua vez, entende que não, que a Frapor deve custear todo esse processo. E aí tem uma liminar da Justiça que tranca, que suspende novas remoções até que isso fique claro e a coisa não vai para frente. E a Frapor já disse que para o cronograma de obras seguir dentro daquilo que estava sendo esperado, ela precisa da área liberada até dezembro. Já estamos em agosto. Até porque a Frapor, quando fez o cronograma, a parte de remoção das famílias não lhe diz respeito. Ela não tem autoridade legal para fazer remoção de família nenhuma. Quem pode fazer isso é o município, é a prefeitura. Quando o Ministério Público então, Federal, esse Nando, é um caso, essa é a parte que a prefeitura tem que fazer para a Frapor poder fazer a sua parte. E Nando, quando o Ministério Público Federal se menciona a esse respeito, ele diz sobre o custeio disso tudo, que a Frapor teria que ser responsável pelo valor desses empreendimentos também, que até o momento foram custeados com verbas públicas. Essa é a questão toda. Mas isso que é tinha o que estar sendo jurídico. combinado antes, né? Aí é que tá. Era a Infraero. Foi combinado com a Infraero. Mas a Infraero é que ia pagar? Sim, mas daí como a Infraero vendeu a operação do aeroporto para a Frapor, teve esse desencontro. Mas no contrato diz que a questão de investimentos e tal para a compra dos imóveis, enfim, seria do poder público, não da Frapor. A Frapor faria só a remoção. Há um entendimento da Frapor e do poder público em torno disso, mas o Ministério Público Federal intercedeu e aí agora que tá todo esse problema. O imbróglio. Né? Tá toda essa não é nem o poder público que está dizendo, não, nós não queremos custear. É o Ministério Público Federal. É o Ministério Público Federal que diz que não, que essa responsabilidade deveria ser da concessionária, que é a Frapor. Eu acho tudo bem o entendimento, eu só estou achando atrasado isso. Isso tinha que ser lá quando se firmou o contrato, não agora. Agora que as obras já começaram algumas remoções. Agora o Ministério Público Federal. Não, tá errado isso aí. Não pode ser a prefeitura, tem que ser a Frapor, mas isso tinha que ser acordado lá atrás. E não daquela região do entorno do aeroporto Salgado Filho, quem conhece bem, aliás, eu peço ajuda até do Gustavo e da Fernanda pro nome dos bairros ali. Tem toda uma região de um outro bairro que já foi desocupado, que é uma cidade fantasma, é um bairro fantasma. As casas já não tem telhado, já não tem mais as esquadrias, não tem mais nada, porque aquele processo de desocupação já foi realizado, né? Digamos assim, de um dos lados, a comunidade da Vila Nazaré estaria à frente e aí um dos lados já foi desocupado. Falta só aquele trecho, porque a pista do aeroporto, claro, ela vai pra frente, tem que ter esse recuo de segurança. E aí falta exatamente esse trecho. Mas o Ministério Público Federal, com todo o respeito, mas tá atrasado, esse debate aí tinha que ter sido feito lá no início, quando se firmou o contrato, e não agora. Não agora. Bom, vamos andando lá. Fechou, Jaca? Sim. Kepler. Ananda, muitas pessoas aqui no estado e também na prefeitura, aqui em Porto Alegre, necessitam do atendimento da Defensoria Pública do Estado, né? Mas acabam tendo dificuldade para acessar as sedes da instituição. E com esse objetivo de simplificar esse atendimento, a busca por essa orientação jurídica, o projeto Defensoria Itinerante foi criado e vai promover inclusive um mutirão. A partir do mês de agosto, outros 3 ainda vão ser realizados aqui em cidades gaúchas, e nesta sexta-feira o mutirão acontece no período da tarde na Escola de Educação Infantil Marista Tia Jussara, que fica localizada na Ilha Grande dos Marinheiros. O horário de atendimento vai ser das 2 até as 5 horas da tarde. Haverá orientação jurídica, educação em direitos e ajuizamento de ações, que compreende aí direito de família, direito dos consumidores e ações voltadas para a área da saúde. Então, é um importante serviço da Defensoria indo até os bairros mais carentes, digamos assim, para prestar esse apoio às famílias. Nanda e Ananda, no próximo domingo, Dia dos Pais, e aí a gente também já volta nossos olhares para a área econômica e também as pesquisas que são divulgadas por entidades representativas aqui no estado. Um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Sindlojas da capital apontou que 74% dos pais entrevistados gostariam de ser mais participativos no dia a dia dos filhos. Todas essas informações obtidas através desse estudo do Sindlojas foram reunidas num e-book com um nome intitulado aí Pais Dedicados, que foi preparado pela entidade. Entre os resultados obtidos está 62% dos pais ouvidos nessa pesquisa reconhecem que deveriam ser mais afetivos e apenas 24% disseram dedicar 6 horas ou mais
para participar ativamente da rotina dos filhos. Outro ponto destacado nesse material é a percepção desses pais em relação às gerações passadas. Dos entrevistados, 50% acreditam que os pais de hoje são mais dedicados do que das gerações passadas. Entre as justificativas para isso, apareceu o fato de que teve pais ausentes na infância e percebeu essa ausência e impactou de forma direta e emocional na criação dos seus filhos. Então, a gente também acompanha na questão do Dia dos Pais, no próximo domingo, a questão do trânsito. Isso porque já está em vigor a Operação Viagem Segura, que vai se estender até a meia-noite de domingo, buscando aí diminuir os indicadores de violência no trânsito neste final de semana, que é bastante movimentado em rodovias de todo o país. Só para ter um dado para o nosso ouvinte entender a importância desse final de semana e buscar minimizar esses acidentes e as imprudências no trânsito. No ano passado, no Dia dos Pais do ano passado, foram registradas 32 mortes na sexta, no sábado e no domingo. A pior média histórica foi em 2012, quando tivemos aí 33 vítimas fatais. Então a gente pede e reforça a importância de não correr, não cometer imprudências, principalmente no final de semana, época que tem maior movimento nas estradas. Nando e Ananda. Obrigado, Kepler. Gustavo Chagas. Nando, Ananda e ouvintes, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, saiu em defesa do líder do governo na Câmara, Mauro Pinheiro. O vereador da Rede acusou o Partido Progressista de postergar a tramitação do projeto de revisão da planta do IPTU, aprovado em abril. Insatisfeito com as declarações de Mauro Pinheiro, o PP de Porto Alegre exigiu uma retratação do prefeito e ameaçou adotar uma postura independente na Câmara. A bancada progressista, com 4 vereadores, entre eles Mônica Leal, a presidente da casa, pode ser decisiva em caso de reanálise do projeto do IPTU. Em agenda nesta quinta-feira, o prefeito Nelson Marquesan ironizou a postura do PP. Teremos um avanço, né? Faz umas 2, 3 semanas que o PP era oposição, se ele virar independente, vai ser melhor. É um imbróglio que já dura algumas semanas. O Partido Progressista diz que não é ouvido no governo de Nelson Marquesan, e enquanto isso a prefeitura diz que o PP atua muitas vezes como oposição, e por isso a brincadeira do prefeito. Se o PP era oposição, se for independente, como anunciou, vai ser melhor para a prefeitura. Lembrando que o vice de Marquesan é do Partido Progressista. Isso quer dizer, é lamentável isso aí, né? Gustavo Ironia e tudo isso aí. É lamentável porque estavam juntos, né? O presidente é de um partido e o prefeito é de um, o vice de outro. E aí estão se engalfinhando publicamente, declarações assim. É triste, porque só quem perde nisso aí é a cidade, mais ninguém. E durante a esfera pública chegamos também nesse nível. No programa desta quinta-feira, Mauro Pinheiro criticou a postura de integrantes do PP e o líder do governo disse que a vereadora Mônica Leal, presidente da Câmara, utiliza o regimento interno da casa para retardar a redação final do texto do IPTU, o que seria um ato de improbidade administrativa. Em resposta, a vereadora Mônica Leal recomendou um uso de calmante ao porta-voz do prefeito na casa e adiantou que vai levar as declarações de Mauro Pinheiro... Ela deu receita para ele? Porque só com receita vai comprar. Ou falando comigo, senão só com receita. Opa, desculpa aí, pessoal. E a vereadora Mônica Leal disse que deve levar as declarações de Mauro Pinheiro à justiça. Em nota, o Partido Progressista exigiu explicações. A base de Marquesan corre contra o tempo para publicar a nova lei do IPTU o quanto antes, já que o projeto de revisão tributária depende de uma chamada noventena. É um prazo de 3 meses para que as mudanças possam vigorar já no ano que vem. E esse prazo termina em 27 de setembro. Então, para o IPTU, para a correção do IPTU valer em 2020, ela precisa ser publicada até 27 de setembro. Representantes da prefeitura admitem acionar a justiça para resolver um impasse antes deste período e com o IPTU corrigido, o Poder Executivo espera arrecadar 68 milhões de reais a mais já em 2020, lembrando, ano eleitoral, prefeitos e vereadores buscam eleição no ano que vem. E aí o IPTU pode pesar na opinião pública, por isso a briga tão perto da eleição e com esse prazo de 90 dias. Obrigado, Gustavo. Fernanda Bagatini. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro estuda reajustar a tabela do imposto de renda apenas pela inflação. O plano deve ser incluído na proposta de reforma tributária que será apresentada pelo governo na semana que vem.
A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha num plano para diminuir a alíquota de até 27,5% e, ao mesmo tempo, compensar com a possibilidade de dispensar as deduções, como de saúde e educação, que custam 20 bilhões de reais por ano, segundo dados da Receita. Quanto ao imposto de renda, o limite de isenção hoje é de R$ 1.903. Em maio, Bolsonaro já havia mencionado a possibilidade de propor a correção pela inflação. Na campanha, chegou a falar em aumentar a faixa para 5 salários mínimos, cerca de R$ 5.000. A tabela do imposto de renda não é reajustada desde 2015. O reajuste viria acompanhado da reestruturação completa do imposto de renda. O secretário da Receita, Marco Sintra, prevê que o texto da reforma será intermediário entre as propostas que estão no Congresso, abordando itens que não são tocados, como a desoneração da folha de pagamento e a sinalização de que se pode voltar a discutir a tributação de dividendos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro ontem durante o encontro anual de líderes, um evento realizado pela Fundação Lehman em Embu, na Grande São Paulo. Ao participar do painel sobre questões socioeconômicas, políticas e reformas em pauta na agenda pública, ele questionou: onde nós erramos? Bolsonaro é produto dos nossos erros. É um deputado que estava sem partido, escanteado pelos militares, escanteado por todos. Onde foi que nós erramos? O parlamentar voltou a atacar o atual presidente, lembrando que o candidato à presidência em 2018, Geraldo Alckmin, do PSDB, mostrou exatamente quem era Bolsonaro nos vídeos de campanha. Segundo a análise de Rodrigo Maia, o presidente só foi eleito por ter surgido num momento de desilusão política do povo que não se identificava mais com a direita nem com a esquerda. Maia também deixou claro que desaprova a agenda de valores do governo federal com relação aos ataques ao presidente da OAB e criticou ainda a polarização incentivada pelo presidente. Rodrigo Maia desponta como um possível candidato presidencial. A intermediadora do fórum desta quinta, a jornalista Malu Gaspar, perguntou se ele não era um nome para 2022. Sem graça, ele riu e mudou de assunto. Ou seja, apesar de todas essas críticas, né? E continuamos. Ele inclusive disse que, como é que ele que ele pretende tocar as pautas agora que considera prioritária no Congresso e não necessariamente as pautas que o governo acha que são prioridade. Porque a Previdência era uma unanimidade, né? O governo e Congresso. Agora tudo muda de figura. Se já foi complicado numa pauta que era unanimidade, porque no início se teve sim aquele arranca-rabo todo, imagina agora quando tiver queda de braço. Exato. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou uma representação à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na qual pede providências em relação ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. No documento encaminhado à PGR, Moro entende que o Ministério Público deve apurar supostos crimes de calúnia, injúria e difamação. Isso porque numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo há 2 semanas, o presidente da OAB disse que o ministro banca o chefe de quadrilha no caso da investigação dos hackers que invadiram o celular dele. Por fim, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação para desarticular um braço financeiro responsável por organizar esquemas de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa com atuação dentro e fora dos presídios. Mais uma vez, segundo a Polícia Federal, esse esquema envolvia integrantes do PCC e somente entre os alvos de mandados dessa sexta-feira, a movimentação financeira foi de mais de 7 milhões de reais nos últimos 9 meses. 34 pessoas foram presas. Eles são suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa. As prisões e ações de busca e apreensão são uma continuação da operação que prendeu 28 pessoas em 7 estados na última terça. Dessa vez, essas ações foram tomadas em 18 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nando e Ananda. Obrigado, Fernanda. Vamos direto para o comentário internacional do Jurandir Soares. O comentário internacional de Jurandir Soares. Tudo certo, Jurandir? Salve, meus caros, beleza? Tudo em paz. Nosso czar do século XXI está completando 20 anos no poder. Nosso glorioso Vladimir Putin. Acabou de aparecer aqui no Twitter pra mim, era uma reportagem que dizia alguma coisa como 20 anos em fotos, aí imagens desses 20 anos e ele de, torso nu em cima de um cavalo, assim. Ah, não, ele gosta de apresentar assim e tal. Mostrar o seu preparo físico. Lembra quando ele entrou naquele ritual de entrar numa água super gelada, numa temperatura extrema também? Sim, é um ritual lá deles, eu não sei exatamente qual é. Muito aquilo ali. Não sei se era a igreja ortodoxa, o que é aquilo, mas entra numa água gelada
nu também. É, o costume russo lá, dos desafios, assim, né? Agora ele tem respaldo popular, né? Ele tá, sim, porque acontece o seguinte, os números dele são significativos. Olha só, nesses 20 anos, o PIB per capita da Rússia era de $1.300, né? PIB per capita, passou para $11 mil. Tá? A inflação lá em 99, quando ele pegou, era 36%, tá em 4,6%. A expectativa de vida era de 65 anos, tá? Em 72 anos, né? Então, 7 anos. O Putin faz na Rússia mais ou menos, não com tanta assim ênfase, o que é feito na China. Um governo forte e uma economia aberta, né? Porque o governo, ele é de pulso forte, né? E ele tem se mantido no poder ao longo desses 20 anos, né? Se alternando entre presidente e primeiro-ministro. Isso. Né? Claro, porque ele ficou uma vez presidente, aí tinha direito a uma reeleição, foi reeleito, aí ele não podia se reeleger mais. Aí ele botou o preposto dele, que é aquele Dmitry Medvedev, se elegeu presidente e nomeou ele primeiro-ministro. Olha só que conveniente. Aí ele continuou governando como primeiro-ministro, ficou mais um mandato como primeiro-ministro, se candidatou a presidente novamente. Mais 2 mandatos como presidente, que termina em 2024, né? Aí, possivelmente, ele vai fazer a mesma jogada, né? Pode ser até o mesmo personagem e tal. Você mencionava, Jurandir, a questão da aceitação do povo, que tem que ter, né, pra ficar 20 anos no poder. E a única pessoa russa que eu conheci, convivi, conversei, foi a esposa do nosso Carlos Machado, né? Que tá lá em Portugal agora, que a Alana, que é russa mesmo, né? Numa cidade impronunciável. E a gente tem aquela imagem tanto quanto negativa do Putin, às vezes, e ela dizia que não é bem assim, que para os russos ele fez um bom trabalho, né? Que não é tudo aquilo que a gente imagina de ruim. Diferente da China, não é partido único lá, né? Lá tem vários partidos. Ele é do partido Rússia Unida, né? Rússia Unida. É o partido do Putin, né? Embora ele simplesmente elimine alguns candidatos que ele entende que não devem concorrer. Democracia, né? Peronomútil, né? Não, mas candidato, mas já tem lá o Partido Comunista mesmo, da Federação, que é o mais radical de esquerda, né? A Rússia Justa, a Rússia Unida, né? São 5 partidos que tem lá. Tem Partido Social Democrata, tem Partido Liberal. Tem. Os partidos têm. Só que ele, de repente, veta, né? Alguns candidatos, como o candidato para prefeito de Moscou, de repente ele vetou, né? Alguns desafetos aparecem mortos. Mas ele pode vetar um candidato de um outro partido? Sabe como é que é? Num regime assim. Age nos bastidores, mas legalmente não. Não sei até que ponto, né? Eu sei que a coisa funciona. Muita coisa não pode e acontece mundo afora, né? Então sabe como é que são, né? Mas então é isso aí, ele sufocou aqueles movimentos separatistas da Chechênia, lembra, né? Que tinha, muitos atos terroristas, inclusive, que praticaram e tal. Ele conseguiu sufocar aquilo. Não sei como é que terminou isso da Chechênia, faz tempo que não se fala sobre, né? Não se fala mais, a Chechênia é aquela pacificada. Pacificada, né? Queria separação, aquele negócio todo, acabou o movimento separatista e o que foi o principal, o movimento terrorista, porque eles provocaram cada atentados lá, que uma vez do teatro lá de Moscou, que foi pavor, morreram lá 200 pessoas lá, 200 e poucas. Mas então o seu Vladimir completando 20 anos no poder aí com o resgate da Rússia como uma potência mundial, né? Porque a Rússia estava desacreditada depois do fim da União Soviética e ainda sob o governo do Bebum, aquele do Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Um baita de um bebum, vivia gambá, né? Curtia uma vodka, né? Ele era curtido em vodka. O Mundo na Guaíba vai falar disso? Vai mostrar um pouco da Rússia? Não, até que não vai falar, porque esse foi um assunto que me despertou aqui agora. E sabe que o Mundo nós trabalhamos ele com antecedência. Ao longo da semana toda. Ao longo da semana vai sendo preparado e já está lá prontinho para ir ao ar amanhã, ressaltando, né, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? E os reflexos que está fazendo na economia mundial, né? Os reflexos também do rompimento do acordo sobre mísseis entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso aí foi outro pulso forte do Putin. Aliás, vamos falar nele a respeito dessa questão aí, né?
a crescente possibilidade de uma guerra lá no Paquistão e a Índia, a coisa está ficando cada vez mais feia, e sempre lembrando que são 2 países que têm a bomba atômica, né? E para amenizar, nós vamos falar de Sevilha, toda aquela cultura árabe lá presente e até romana que teve lá. É uma cultura milenar presente em Sevilha, com prédios extraordinários. Então também vamos falar um pouquinho para botar um pouco de alegria no domingo pela manhã. Sábado pela manhã. Coisa mais doce. Quem não conhece também, né? Sevilha não conhece Maravilha. É o que diz o ditado, pelo menos. Conhece Sevilha? Não conheço Maravilha. Eu não conheço Maravilha ainda também. Não, ali vale a pena o seguinte, você ir fazer uma viagem para o sul da Espanha, Andaluzia. Aí tu vai a Sevilha, tu vai a Córdoba e vai a Granada. Tu tens ali um esplendor maravilhosa, aquela arquitetura árabe, aquela presença marcante dos árabes na região, que deixaram um legado extraordinário, né? Então, e está sendo muito bem cultuado pelos espanhóis atualmente. Vale a pena. Ok, obrigado, Então, Jorge. só dizer, né, que eu falei... Vamos assinar esse negócio aí. Vamos assinar por esse negócio, que esse negócio nós temos a presença do escritório previdenciário. Dúvidas sobre a Previdência, ligue 32250606 e a nossa participação e os nossos programas, Nando e a Nanda, estão funcionando também, que os clientes estão interessados. E temos mais um aí participando com a gente agora. Muito legal. Maravilha, muito que legal. maravilha. LBF Engenharia. E sempre, o Mundo na Guaíba sempre fica também no Spotify à disposição para quem quiser ouvir num outro horário. Isso aí. E a LBF Engenharia, que apresenta o Aplauso, vizinho do Nando, lá na Zona Sul. É verdade. Um edifício maravilhoso. Conforto, sossego na Zona Sul. Informações pelo 3233-7238. Abraços, meus caros. Abraço. Feliz Dia dos Pais, domingo. Feliz Parabéns. Dia dos Pais, Obrigado. é verdade. Igualmente para o Nando só, né? Obrigado, Jurandir. Valeu. Vem o Guaíba Notícias com a Maria Luísa Benites. Depois a gente vem com os comentaristas também, os nacionais, né? Alexandre Garcia e Juremir Machado da Silva. E quem nunca foi ao paraíso não sabe o que é um verdadeiro sorriso. Mas que espetáculo. Guaíba Notícias. 10h02, em Porto Alegre, 20 graus. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o Volkswagen Polo, flagrado com 306 quilos de maconha ontem no município de Serra Azul, no Paraná, tinha placas clonadas e havia sido roubado no último sábado em Porto Alegre. O veículo com a droga foi interceptado pelo efetivo da PRF na BR-277. Um adolescente de 16 anos que conduziu o carro foi detido. A Receita Federal apreendeu cerca de 7 quilos do princípio ativo do êxtase durante uma operação de rotina de vistoria em bagagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho. O flagrante ocorreu na noite passada, quando algumas bagagens de um voo da TAP proveniente de Paris foram selecionadas para inspeção. A pasta da droga foi avaliada em R$1 milhão. Informações do trânsito, direto do helicóptero Guaíba. Tem bloqueio, então o motorista encontra dificuldade para se deslocar vindo da Freeway, que ainda segue com trânsito pesado desde a altura da 448 até a região da Avenida Castelo Branco. A Avenida Mamá flui bem, mas tem retenção pelo túnel da Conceição. Onde melhorou muito é o trânsito para quem se desloca de Gravataí de Cachoeirinha pela CIS Brasil, mas quem vem da 116 ainda encontra pontos de para e arranca para se deslocar até o trecho da Farrapos com a Dona Margarida. Não temos registro de acidentes por Porto Alegre e nem pelas rodovias federais. Depois de pegar esse trânsito, descubra o óleo perfeito para o seu carro em coedomeucarro.com.br. Seu carro já fez muito por você. Retribua com Shell Helix, o óleo da Shell. Com as informações do trânsito, Letícia Pelim. Tempo parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na Rua Calda Júnior, 20 graus. Um dia após a conclusão da reforma da Previdência na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro durante o encontro anual de líderes, evento realizado pela Fundação Lehman em Embu, na Grande São Paulo. O parlamentar disparou contra o atual presidente, lembrando que o candidato à presidência em 2018, Geraldo Alckmin, mostrou exatamente quem era Bolsonaro em seus vídeos de campanha. Após se destacar na condução da reforma da Previdência, interlocutores sinalizam que Maia desponta como um possível candidato presidencial em 2022. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação.
Nobreza em todos os ambientes, amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado, serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Tem horas que o que você mais precisa para colocar uma ideia em prática é a parceria certa. Então, no site do Sebrae você encontra cursos, consultorias e muitos conteúdos online para você começar a empreender de forma planejada. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora a sua transformação. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Novas tecnologias, cuida do meio ambiente, incentiva a economia e transforma a vida da gente. A engenharia está sempre se renovando e o CREA-RS continua apoiando. 85 anos de inovação. Porque transformar o mundo é um trabalho em construção. A engenharia está sempre se renovando e o CREA-RS continua apoiando. 85 anos de inovação. Porque transformar o mundo é um trabalho em construção. CREA-RS 85 anos. Engenharia, matéria-prima da inovação. O cooperativismo é um modelo econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e produz resultados. As cooperativas atuam no crédito para investir e possibilitar a inclusão financeira de seus associados. Na educação, constroem cidadania e ampliam horizontes com ensino de qualidade. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Atenção, educadores! No dia 13 de agosto, aula na rua. Vamos paralisar todas as escolas estaduais em protesto contra os ataques de Eduardo Leite e Bolsonaro. Já são 44 meses de salários atrasados e 5 anos sem reajuste. Agora, atacam a nossa aposentadoria e o plano de carreira. Vamos fazer um grande ato na Praça da Matriz, em Porto Alegre, às 14 horas. Mobilize-se. CPEA Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. A Churrascaria Galpão Crioulo é referência de culinária e cultura gaúcha. Possui um espaço acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Na Churrascaria Galpão Crioulo, tu encontras o melhor da nossa cultura, através da gastronomia, danças gauchescas e boleadeiras. Shows todas as noites de segunda a sábado e ao meio-dia nos finais de semana. Venha degustar o autêntico rodízio de churrasco com cortes especialmente selecionados. Realizamos eventos empresariais, festas de formatura e aniversários. Ligue e faça sua reserva. 51-3226-8194. Churrascaria galpãocrioulo.com.br. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar sobre o que está resultando da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os reflexos do rompimento do acordo sobre mísseis intercontinentais. A crescente possibilidade de uma guerra entre Índia e Paquistão, dois países que possuem a bomba atômica. E Sevilha, esplendor das culturas islâmica, cristã e judaica na Espanha. O Mundo na Guaíba neste sábado às 7:30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. A venda de drogas que ocorre minuto a minuto é um dos motores desta criminalidade, deixando claro que não é só quem puxa o gatilho que suja as mãos com o crime. Cada segundo é uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos Veículos de Comunicação do Rio Grande do Sul. Direto ao ponto.
10h09, 10h09. Eu já vou chamar os comentaristas, só rapidinho alguns recados aqui, porque eu não li nada ainda, depois o pessoal me xinga. Vocês não ficam assustados com a falta de conhecimento e profundidade do presidente? Pergunta o Anderson Cardoso. Daí ele cita a frase: 2 ou 3 operações com excludente e acabou a criminalidade no Brasil. Tá bom. Sim, assusta sim, Anderson. Já que perguntaste, eu respondo, assusta. Isso aqui falando. Votamos no diferente, assim é o presidente, diz o Roberto Lima. Os dois mais ridículos deste país, Bolsonaro e Moro, diz o Ademir de Alvorada. Ufa, achei que era a gente, Nando. Poderia ser também, Os né? dois mais mas deve ter gente que pensa isso. Exatamente, Nando. Este é o nosso presidente, representa a maioria da população. Se mudasse seu comportamento, seria estelionato eleitoral, diz o Júlio Neves de Belo Horizonte. Bom dia, Nando e Ananda. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro estavam num boteco dando a coletiva. Pela forma do vocabulário, parece. Abraços do Eloy. Nando, até quando essa aberração do Bolsonaro vai falar nos microfones? Meu Deus! Quem é que escreveu isso aqui? O Rangel da Rosa Ledel. Bom dia, Nando e Ananda. Ouvindo as entrevistas de Bolsonaro, jamais se dirá de que o entrevistado é o presidente da República. Parece mais uma conversa de bar entre dois bêbados, diz o Dilon Camilo de Canoas. Vamos então ao comentário do Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Ângelus. Para que as boas memórias permaneçam. Produtos Gimo. Qualidade comprovada. Instituto de Cardiologia. O Hospital do Coração dos Gaúchos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Nando Gross e Ananda Miller. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Direto ao Ponto. O relator Jerônimo Gergen, da medida provisória da liberdade econômica, essa medida revolucionária, informa que já acertou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a votação dessa medida provisória na próxima terça-feira. A Câmara concluiu todo o primeiro, segundo turno da reforma da Previdência, com pouquíssimas variações do que previa o governo. O governo previa aí atingir aí um corte de 1 trilhão, né, no déficit, e ficou em 933 bilhões. Então está muito perto, foi uma grande vitória do governo dentro da Câmara, vitória do presidente Rodrigo Maia, vitória dos deputados que estão assumindo suas responsabilidades sem esperar por governo, né? O governo não manda no poder executivo, o governo é dos 3 poderes, né? Mas o poder executivo não manda no poder legislativo, não influencia, não pressiona como era antigamente, né? Fez com que os legisladores assumissem suas responsabilidades. Por falar em responsabilidade de legislador, está na hora de dar uma mexida também no Código de Processo Penal, né? Porque vejam só, agora pro Dia dos Pais, estão saindo aí em liberdade de prêmio o Alexandre Nardoni, que matou a menininha, a Suzane von Richthofen, que matou os pais com os irmãos Cravinho, né? Estão deixando a prisão, que coisa boa, né? E tem mais um caso, um juiz está reclamando da Nelma Kodama, ex-mulher do doleiro Alberto Youssef, que ela foi condenada a 18 anos, reduziu para 15 anos, porque foi colaboradora premiada, já está na rua, porque cumpriu 3 ou 4 anos, uma coisa assim, tornozeleira, aí ela ensina pela rede social, né, como retirar a tornozeleira. Não é incrível isso? Só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil acontece, num outro país alguém que fizesse isso ia voltar para cumprir integralmente a pena para a qual foi condenada, né? É uma coisa incrível. Bom, e o aeroporto de Viracopos, que está com sérios problemas financeiros, porque havia uma previsão de muito movimento, a concessionária entrou nessa e não aconteceu o movimento que estava previsto, mas é um grande hub de uma companhia, uma central, digamos assim, central distribuidora de aviões, de uma companhia aérea brasileira, né, que inclusive usa aviões da Embraer, e um grande terminal de carga, né? Então, esse decreto que saiu esta semana, que permite que a concessionária de um investimento público, de um serviço público, que esteja incapaz de tocar para frente seus compromissos, que haja uma devolução
uma devolução amigável, digamos assim, e então os chineses estão de olho no aeroporto de Viracopos, né? Vai ser bom a gente comparar os serviços, né? Chegando aí, se houver, né? Principalmente o terminal de carga eles querem fazer funcionar, mas ainda isso é só uma especulação, falou-se muito nisso, né? Vamos ver o que vai acontecer. E outra questão que os nossos ouvintes não vão se surpreender é que vai surpreender sim quem tirou o COAF de Sérgio Moro. Quem tirou o COAF de Sérgio Moro, pensando que ia ter moleza com o COAF, só fez chamar a atenção para o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É o conselho que controla o dinheiro que vai de um lugar para o outro, né? Lavagem de dinheiro, corrupção, essas coisas assim, né? Então, diante disso, o Conselho de Atividade Econômica está sendo reforçado. Mas um reforço para pegar mesmo, pegar corrupto, pegar lavagem de dinheiro. E aí, né, vai estar com o Sérgio Moro, vai estar com o Paulo Guedes, mas sobretudo vai estar com uma equipe super capacitada e blindada contra a influência política para cumprir o seu trabalho contra o crime. Crime de colarinho branco, crime financeiro, o crime do tráfico que controla muito dinheiro. De Porto Alegre, para o Direto ao Ponto, Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. Beijo para Vivian Leal, sempre com ótimas ideias. Sim, a Vivian com as suas brincadeiras, sempre, às vezes. Era assim, brincadeira? Né? Eu espero que seja, né? Todos nós torcemos. Não, olha ali, ó. Para que seja uma grande brincadeira. Show. E a Dina me perguntou há pouco aqui no e-mail se aquele relato que a gente fez ontem, acontecido na cafeteria lá na La Croissanteria do Iguatemi, se aquela senhora foi identificada, se há algum boletim de ocorrência, se há alguma denúncia, né? Eu estava tentando contato com o André, que gravou o vídeo agora, não consegui ainda contato com ele, pra gente saber se houve, né? Se aquilo foi encaminhado, alguma denúncia, se alguém registrou alguma ocorrência com relação àquilo que aconteceu, ou foi apenas uma denúncia via rede social mesmo, né? Sem preocupações maiores. Eu acho que seria importante tentar identificar e levar adiante, né? Porque é um assunto muito sério, prejudica a própria imagem do shopping Iguatemi, né? Porque ela fala como se estivesse falando em nome dos frequentadores de Iguatemi, né? Mas seria importante também, ó, saber se isso foi levado adiante, né? O Léo de Canoas está dizendo sobre o caso da Fraport. O que está acontecendo são casos particulares que não há como serem resolvidos individualmente. Colocar na conta da Fraport é uma vergonha na relação público-privada. Vergonhoso fazer isso com investidores, só afugenta novos investimentos. Esse é o modo como o público age em relação ao privado. Tudo fica a cargo do empresário. Essa é a visão de políticos, Ministério Público e qualquer membro que não precisa investir seu próprio dinheiro. Que atrasa o Léo de Canoas. Agora, a Nana até me ajuda aqui para fazer justiça. A prefeitura não está querendo colocar na conta da Fraport. Quem está falando sobre isso é o Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, exatamente. Perfeito. Não, a prefeitura não está colocando na conta da Fraport, tanto que já encaminhou algumas das famílias para esses residenciais no Sarandino, Rubem Berta, e um deles precisa ser concluído ainda, mas a prefeitura não está colocando na conta da Fraport, não. Essa é uma demanda do Ministério Público Federal. Ok. É importante a gente falar isso, porque senão parece que a própria prefeitura que tinha firmado um acordo e está puxando o carro, né? Então não é isso. Segundo informações jornalísticas, de acordo com o contrato firmado entre as partes interessadas, a empresa construtora responsável pelo aeroporto já bancou todas as custas para a remoção e assentamento dessas famílias, que é de responsabilidade do poder público. O que o MP quer é a quebra do contrato, consequentemente buscar uma indenização maior para as famílias removidas. Convenhamos, né? Diz o Luiz de Encruzilhada. Basicamente, trocando em miúdos, dá para simplificar dessa maneira, assim. Basicamente, trocando em miúdos. Exatamente. Porque toda a questão, Nando, a questão contratual, eu tive acesso à decisão judicial também, é tudo muito complexo. E, na verdade, o contrato, ele estipula que essas famílias precisam ser realocadas para locais que preservem a sua dignidade, sua integridade. Tem uma série de pormenores nessas decisões judiciais e também, é claro, dentro do contrato. Então, fica esse jogo de empurra em relação a isso. Na verdade, também é um pouco subjetivo, né? O que vai ser melhor? No entendimento de algumas famílias, pode ser
A. No entendimento de outras famílias, pode ser B. No entendimento do tráfico, que atua na região, obviamente, é Z. Então, é realmente complicado. E vamos combinar, Nando. Vamos de convir que não se vai entrar num consenso. Alguma das partes sempre vai ficar em desacordo com aquilo que a maioria entende. Mas é uma democracia, né? O Miltinho de Cidreira, Nanda Miller, tá dizendo que ele mora em Floripa, né? Oh, que chato. Mas que tá com o ouvido colado na Guaíba. Abraços, estou acompanhando o programa ao vivo. Valeu. Beijo pra Floripa, pra todo o pessoal lá de Floripa. O Miltinho é meu amigo de infância lá de Cidreira, é um Milton Bertuzzi de Paula. Agora mas que eu tô ele trocou vendo Cidreira por aquela prainha lá, Floripa? Miltinho, grande figura lá de Cidreira, dos hotéis Bertuzzi. Né, Vivian? Eu também não trocaria Cidreira por Floripa, não. Cidreira, Não, ela trocou por Porto Alegre, quem ela tá falando? É verdade, ela não mora né? mais em Cidreira. A família ficou lá, ela abandonou a família, abandonou a terra natal e veio pra Porto Alegre. Que a gente tem essa praia maravilhosa aqui, né? Que dá pra se banhar e tudo mais. Como outras pessoas que abandonaram sua terra natal e vieram pra Porto Alegre. Não estão nem muito longe de mim aqui, essas pessoas. Sentindo uma indireta? Oi, Nanda Miller, você abandonasse Paraíso, né? Abandonei. Paraíso. Mas sinto uma saudade Quem gigante. foi a Paraíso, não sabe o que é o verdadeiro sorriso. Eu sorri pra live agora, que coisa ridícula. Fala, Gustavo. Guilherme Kepler. Chegou a se confundir os repórteres, né? Coisa séria. Nando e Ananda, a partir da próxima segunda-feira, passageiros que desembarcam na estação rodoviária aqui da capital terão um desconto de 25% ao utilizar os táxis da rodoviária. A redução é resultado de uma parceria entre a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal e os taxistas da rodoviária, que tem um ponto fixo ali na estação. Para ter esse desconto, o passageiro deve apresentar ao auxiliar de embarque dos táxis a passagem do ônibus e aí então será direcionado a um dos táxis que participam desse convênio. E ao final da corrida ele vai ter descontado 25% do valor indicado no taxímetro. Além de proporcionar uma economia aos passageiros de ônibus, a parceria visa dar uma chegada mais segura à capital, por isso o desconto vale para todos os passageiros do transporte intermunicipal e para ser utilizado no dia do desembarque da rodoviária aqui em Porto Alegre. Bacana. Legal. Descontinho legal, né? Vale a pena e fomenta aí, né? Incentiva o uso do transporte por táxi. Nando, surge o salvador da pátria, ou seja, Rodrigo Maia para presidente, diz o Marcelo Jandrei. Bolsonaro fala do nosso jeito, diz o Carlos de Canoas. Isso aqui mandou umas fotos de um rádio antigo aqui pro Otto mostrar pro Rogério. Não só mundo afora, né, Ananda, né, Nando? Aqui no Brasil fizeram exatamente isso, vetaram o candidato adversário e ganharam as eleições. Que tal? Diz o Gustavo Turque, do bairro Santana. Na Rússia tropical também tem veto à candidatura mal vista, tipo aquele caso em que o candidato com 50% de intenção de voto nem entrevista podia dar. Avisa aí o Jurandir, é o recado do Jadir. Não sei de qual programa ele está falando, não sei que pergunta é essa. Diga, Jéssica Moraes. Tivemos um ataque ao Banco do Brasil na Cristóvão Colombo, aqui em Porto Alegre, agora às 10 horas da manhã, quando o banco estava abrindo. 3 indivíduos entraram no banco para tentar roubar o dinheiro do cofre. A princípio era o gerente que estava abrindo o banco. A Brigada Militar não tem informações se eles conseguiram levar alguma coisa. Eles fugiram numa HB20 branca e ninguém ficou ferido. Banco do Brasil da Cristóvão. Isso. Na altura do número 3.000. Os caras estão ousados, hein? Agora de manhã. E essa coisa de ataques a banco, Jéssica, ontem eu participei de uma reunião do grupo do GSEG, que é o grupo que reúne as 18 cidades mais violentas do estado. É um projeto que tem uma inspiração norte-americana, está sendo colocado em prática aqui pelo governo do estado e justamente se celebrou, claro, dentro dos limites do razoável, a queda nos índices de criminalidade. E um dos índices em queda é justamente o número de ataques a banco, que caiu 33% em relação ao ano passado, de 101 para 68 nesse período. Mas parece que não, porque todo dia é um caso novo. E curiosamente em Porto Alegre, o único índice que não teve queda
foi o de ataques a banco. No estado teve queda, em Porto Alegre não. Foram 13 nesse ano contra 12 no ano passado, com esse que tu trazes agora, 14. Não, e não é o primeiro que a gente noticia na abertura do banco, né? Exato. No interior o pessoal ataca na madrugada, com explosivos, arrombando as janelas, mas aqui em Porto Alegre eles sempre tentam na abertura quando o gerente está chegando. Ontem teve um ataque a banco no interior do estado. Exato, com um cordão em humano Vale em Verde, no Vale do Rio Pardo. E na madrugada de quarta, uma tentativa que foi frustrada pela brigada numa cidade do interior, também em Cacequi. A brigada prendeu os 4 integrantes que tentavam efetuar o roubo. Então também tivemos nesses dias vários registros. São 2 modos operandi totalmente diferentes, né? Que é o das cidades pequenas, que é o novo cangaço, cordão humano, aquela coisa toda, né? Ação, máscaras e tudo mais, levam refém, depois libertam. Normalmente ninguém se fere. Há, infelizmente, relatos diferentes, onde as pessoas acabam, inclusive, né, sendo atingidas. E tem esses crimes aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, que aí são mais nesse sentido que você trazia, né? São modos operandi diferentes. Mas tá aí, caiu. Segundo o governo do estado, o número de ataques a banco no Rio Grande do Sul caiu no comparativo com o mesmo período do ano passado. Vamos ao comentário do Juremir Machado da Silva. E agora, o comentário de Juremir Machado da Silva. Fala, professor. Olá, ouvintes do Direto ao Ponto. Quando 2 ambiciosos se encontram, ainda mais com tentações autoritárias, um dos 2 vai sobrar. Jair Bolsonaro e Sérgio Moro já não se suportam. As notícias do desgaste entre os 2 são crescentes. Acontece que Moro não vê Bolsonaro como um aliado e Bolsonaro não vê Moro como alguém que realmente conte para a equipe. Moro acreditou que teria total independência na pasta e Bolsonaro só queria de Moro a popularidade obtida na Lava Jato. Era um golpe de marketing. Agora Moro continua fazendo como se ainda estivesse em Curitiba, tocando seus projetos, sem consultar Bolsonaro, que obviamente não dá a menor atenção a tudo aquilo que não passa por ele. Ambos só pensam numa data, 2022. E aí, é claro que Bolsonaro não tem a menor intenção de fazer Moro crescer. É preciso simplesmente fazer com que ele encolha. E não é mais de se estranhar se Moro um dia desses vier a perder o cargo, porque eles estão em rota de colisão. Já se sabe, por exemplo, que o nome de Moro não é mais certo para a primeira vaga que surgir no Supremo Tribunal Federal. Moro fez a sua aposta, largou a carreira de juiz, virou ministro, tentou ser técnico, mas é político, sonha com a vaga no STF, sonha mais ainda em ser presidente da República, mas pode mesmo é ficar desempregado. As revelações do Intercept vêm sangrando o ex-juiz. Ele ainda é muito popular, porque muita gente prefere os fins e esquece os meios. Mas, ainda assim, ele já não é o herói de antes. Muitas manchas na sua biografia foram colocadas. Ele precisa cada vez mais se explicar e será julgado pelo STF por suspeição nas suas ações, nas suas sentenças na Lava Jato. Então, 2 bicudos não se beijam. Moro e Bolsonaro vivem uma relação conturbada. Como não fazem DR, é possível que dia desses se separem por decisão unilateral. Até o próximo. 10h28, 10h28. Comentário então do Juremir Machado da Silva. A hora certa é sempre para Dr. Clean, né?
Dr. Clean sempre cuidando aí de todos. Finger Móveis Planejados, na Venceslau Escobar. Essa condição da Finger é imperdível, hein? O pessoal retomou a condição e por isso o Ricardo Pandolfo está de novo conosco aqui no Direto ao Ponto para anunciar que você agora pode comprar, pode ter a casa do jeitinho que você sempre sonhou e com os móveis planejados da qualidade que só a Finger tem. Você vai lá, diz o que quer, a Finger vai até a sua casa. Quero reformar a casa toda. É só essa peça, é só a cozinha, é só o quarto, é só a sala. O pessoal vai fazer um projeto que é exclusivo para esse espaço que você quer colocar móveis novos. Vai dar uma olhada, vai conferir, né? Aquele projeto no computador, ficou como eu quero e tal, escolhe. A Finger coloca os móveis, a primeira parcela do seu pagamento vai ser 60 dias depois e pode fazer em 15 vezes sem juros. Mas é só na Finger, Casa e Requinte da Venceslau Escobar, 1549. Fala assim, ó, liga antes, marca com o Ricardo Pandolfo, o telefone é o 3737-7549. Vai lá, faz uma visita, vai ser bem atendido, tira qualquer dúvida, né? Escolhe seu projeto e pode ter a casa do jeitinho que você sempre sonhou. A Dina tá aqui, eu acabei de falar nela, ela tava perguntando se a cidadã de bem que surtou, viu o adesivo da Marielle já tinha sido identificada. Aí também ela fala que no áudio o Jair, que é o presidente, estava falando com seres humanos ou com animais. Bom dia, agora ainda bem que só parece conversa de bêbado, na gestão anterior era realidade, diz o Maurício Alves. Bom dia, tá bom o programa Nanda e Ananda, e a esquerdalha chora, podem chorar, diz o Paulo de Lindóia, Porto Alegre. Bom dia, escutando o programa Direto ao Ponto, me sinto que estou escutando, deve ser às vezes me sinto que estou escutando o Jornal Nacional, é o Ferreira de Venâncio Soares. Pô, muito me honra, né? Jornal Nacional, jornal de maior audiência do Brasil há mais de 30 anos, né? Me serve essa comparação. Mas por que será? Fiquei curiosa. Não faço a menor ideia, talvez porque seja um homem e uma mulher apresentando, pode ser? Pode ser, sim, pode. Então tu és o William Bonner e eu sou a Renata Vasconcelos, é isso? É. Eu gosto dos óculos dela, me serve, tá Não, bom. E outro detalhe também, pode ser também pela repercussão, porque é um jornal que repercute muito, né, no Brasil todo. Também o Direto ao Ponto é um programa que repercute muito. Me serviria o salário deles também, né? Eita Brasil, República das Bananeiras com essas leis, diz a Suzana. Nandinho, tu me permite um recado da live aqui, pra intercalar? O Cláudio Augusto Silva Gutierrez, voltando ali na questão Frapor, famílias da Vila Nazaré, ele diz o seguinte: Ananda, vamos imaginar, a prefeitura é uma empresa, fazem um contrato, e uma empresa fazem um contrato e deliberam a tua remoção. Achaste bom, é democrático porque foi maioria? Não foi isso que eu disse, Cláudio. Eu disse apenas que não há como se chegar a um consenso em relação a isso. As pessoas vão sim achar bom, vão para um lugar onde tem mais infraestrutura, né? Uma casa com mais condições. Outras vão achar ruim, porque vão sair do local onde viveram a vida inteira. Aquelas residências ali são residências legais? As pessoas têm escritura, compraram aquilo ali ou foi ocupação? Aquilo ali é uma ocupação, mas eu não sei até que ponto é ocupação e até onde começa a parte onde ainda faz, onde é integrante da cidade legalizada, digamos. Sim, porque assim. Pode ter tido uma ocupação que depois foi legalizada e as pessoas têm escritura, tudo direitinho. Essa é a minha dúvida. Ou pode ter também um bairro que encerra em determinada via e depois se ocupa também a parte posterior. Eu não saberia dizer exatamente onde começa a parte legal e a parte que não é legal, mas certamente há sim ali uma região de invasão também, né? Então é preciso que isso seja analisado, não que justifique a prefeitura chegar e remover as pessoas, até porque se elas estão ali há 40, 50 anos, é porque durante todo esse tempo o poder público não se importou que lá elas estivessem. Mas acontece, né? Vamos pegar assim, o Mário Lima, tá? Nosso narrador querido, que ontem nos visitou aqui. O Mário lá acho que em Criciúma, se eu não estou enganado, onde ele estava recentemente, o Mário tem uma casa, residência dele, casa própria, né? Quitada é dele, e por ali vai passar uma estrada que estão mudando. E tiveram que tirar ele dali. Ele tirou, mas a casa é minha, eu tenho escritura, eu tenho tudo. Tiraram ele dali. Exato. Claro, ele foi ressarcido, né? Pelo valor lá de avaliação, foi ressarcido, mas tiraram ele dali. Tá com a gente, André? O André Mota tá na linha para falar com a gente. Eu falo todos os dias com o Mota, só que o meu Mota é o Alexandre. Esse é o André, que o André é o proprietário que gravou o vídeo que a gente colocou no ar ontem, parte dele da... Vamos ver se eu consigo dizer o nome direitinho, hein? La Croissanteria. Foi uma droga. Oi, André, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô, André, diz o nome direitinho pra gente aí do teu... André?
Dá mais volume aqui pra nós, Leonel, faz favor. Claro. Tu tá me ouvindo bem, André? Tô ouvindo. La Croissanterie, é isso? É La Croissanterie. Croissanterie, obrigado, esse que eu queria de ti, André, que tu, com teu talento, me ajudasse nisso. André, ontem a gente colocou aqui a denúncia que tu fizesse pelo vídeo daquela senhora que teve um surto quando viu o adesivo da Marielle Franco, da rua Marielle Franco, na tua cafeteria. Vocês registraram alguma queixa? Ela foi identificada? Isso está sendo avaliado pela polícia, alguma coisa ou não? Não, na verdade é assim, muitas pessoas me procuraram e indicaram que eu procurasse advogado. Caiu, André? Tava bom demais a ligação. Eu calculei que não vale a pena o desgaste. Entendeu? O Guatemi perguntou se eu queria as filmagens, enfim, pra gente ir atrás da mulher. Só que assim, eu teria que pôr os meus funcionários para depor novamente, porque eu não tenho nada gravado em áudio. Sim. Eu tenho testemunho de clientes, dos funcionários, só que ia causar um constrangimento muito grande. Entendeu? Então eu preferi por não ir muito atrás disso, assim, porque eu não sei se valeria a pena. Porque, inclusive, na atual conjuntura do país, eu acredito que um juiz é mais provável que ela do que nos apoia, entendeu? Pois André, mas pra gente entender, a gente colocou o teu vídeo ontem, né? Na verdade, o áudio do teu vídeo no ar aqui, mas pra gente poder esclarecer, muitas pessoas ficaram curiosas, ficaram em dúvida sobre o que tinha acontecido. Você pode explicar mais uma vez exatamente o que aconteceu, que dia que foi isso também exatamente? Claro. Isso ocorreu segunda-feira, inclusive, eu só postei o vídeo na quarta, porque eu procurei assessoria jurídica, procurei a administração de Guatemi para conversar sobre o que aconteceu. Acontece que eu tinha umas mesas na cafeteria, chegaram duas senhoras, né, eu não estava no local. E elas comeram, estavam, enfim, elogiando o local, gostaram de tudo, da música, do atendimento, da comida, e de repente uma das senhoras viu uma placa da Marielle Franco e começou a gritar. Sabe? Eu não acredito, meu funcionário perguntou, o senhor não acredita no quê? Ele pensou que tinha algum bicho na comida dela, e ela disse, aquela placa daquela mulher, e dela começou a xingar, aquela vadia, aquela prostituta, aquela vagabunda, aquela traficante, sabe? Meu funcionário ficou assustado, a placa da Marielle, ela confirmou, né? E perguntou para ele, tu que é proprietário? Ele disse, não sou proprietário, e mandou ele tirar a placa. Tira aquilo de lá agora, tira não sei o quê, e ele disse que não ia tirar porque era o posicionamento da empresa, né? E então ela continuou xingando. E ela levantou, começou a filmar, né? Tinha um moço sentado ali com a prima dele, eu descobri agora, que ele compartilhou nosso vídeo e disse que estava lá no local. Ele pediu para não ser filmado, ela disse que não interessa o que ele queria. Nossa. Entendeu? Que ela ia filmar igual. E filmou e começou a nos chamar de ladrões, de petralhas, disseram que o PT acabou com o país, né? Que a gente queria destruir o governo do Bolsonaro. E isso eu não citei nada de Bolsonaro na loja. E assim ela seguiu. E daí ela começou, enfim, vários outros xingamentos, disse que se fosse de um preto, um viado ou uma empregada, tudo bem apoiar esse tipo de gente, agora um empresário é inadmissível, sabe? Que gente da burguesia, gente da elite como ela, e veja bem, burguesia é uma palavra que eu não ouvia há tempos. É verdade. Eu acho uma coisa muito monárquica. E ela disse que é inadmissível que eles não tinham que aceitar aquele tipo de coisa no Iguatemi, que o nosso lugar era na Cidade Baixa, sabe? E aí foi, tiveram que chamar o segurança, mas daí a amiga dela ficou muito envergonhada, pediu desculpas, enfim, pagou a conta rápido e retirou ela do local. A amiga baixou o bom senso ali e não participou da atitude. Sim, inclusive a amiga disse, desculpe, ela nunca fez isso antes. Eu até aconselhei meu funcionário de cara, quando acontecer isso, aconselho a amiga a colocar uma mordaça. Né? Ô André, já tinha acontecido alguma reação por conta do adesivo da Marielle, da placa da rua que você tinha colocado ali? Sim, tivemos algumas reações negativas, algumas positivas. Muitas pessoas nos deram os parabéns, enfim, pelo posicionamento. Algumas pessoas disseram que não iam voltar por causa da placa, disseram que não teriam entrado se tivessem visto a placa, mas tudo de uma forma muito educada. Sim, isso a gente a divergência é natural, ninguém é obrigado, né, a frequentar. Exato, eu esperava esse tipo de represália, digamos assim. E o que te levou a colocar a placa aí, André? A gente está numa atual situação do país que está cada vez me indignando mais, e eu estou vendo que cada vez o ódio está se instaurando mais, sabe? Isso é uma coisa que está me assustando um pouco, e eu uso como reflexão assim a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Eu lembro que no início do Holocausto os judeus não queriam ser contra o governo para não perderem clientes. E terminou no que terminou, entendeu? E a gente está caminhando a passos largos rumo ao fim do mundo, a impressão que eu tenho, entendeu? Porque é um ódio gratuito de tudo e de todos, uma coisa absurda. A gente tem pessoas comemorando a morte de uma mulher, a gente tem pessoas comemorando a morte de 58 presidiários no norte do país.
sabe? Então isso é assustador e eu me vejo na obrigação de me posicionar. Eu acho que eu sou uma voz que sou um pouco ouvida no meu meio, assim, eu tenho que me posicionar em relação a isso. André, eu entendi também pelo que você mencionou que ela gravou, né? Até teve essa situação do rapaz que não queria ser filmado, ela disse que não interessava. Você tem algum relato de que ela compartilhou esse vídeo em algum local ou acabou ficando por isso mesmo? Isso sim eu tô indo atrás, porque assim, a gente não vai, eu não tenho intuito de fazer nada assim, eu ter que procurar filmar essas coisas, não. Mas se a gente achar essa filmagem do Face, eu quero pegar essa filmagem e compartilhar também. Qual é a repercussão desde que tu postaste o vídeo, contou essa história, desde o que aconteceu? Tu tem recebido mais solidariedade ou mais gente, tipo essa mulher aí que ficou indignada com o adesivo da Marielle? Isso é uma coisa muito legal, porque assim, inclusive muitos eleitores do próprio Bolsonaro nos procuraram, sabe, prestando solidariedade. Isso é uma coisa muito bacana, porque a gente não teve nenhuma crítica em relação a isso. Sabe, as pessoas todas assim solidárias, porque isso é como a gente falou ontem, vocês comentaram ontem também, passa da esfera partidária, política e vai para a esfera humana, entende? Então, a maioria das pessoas, assim, 100% realmente nos apoia. Muitas me procuraram ontem no shopping, nas outras lojas que eu tenho aqui, pedindo para colocar a placa de novo, só que isso é perigoso. Então, sim, porque tu, para quem não sabe, tu resolvesse, depois do episódio, tu tirasse a placa, né? Não, eu retirei porque o objetivo da placa não era agredir ninguém dessa forma que ela foi agredida, que ela se sentiu agredida. Eu não tinha esse objetivo e eu tenho que preservar os meus funcionários, porque quando eu cheguei na loja depois do ocorrido, meus funcionários estavam tremendo dentro da loja. Imagino. E em relação... Foi um trauma forte. Em relação, André, ao Iguatemi, você mencionou que conversou com a administração do shopping, eles deram suporte para vocês? Como é que eles receberam aí essa situação? Não, eles acharam um absurdo o que aconteceu. Eu até fiquei um pouco receoso, vou ser bem sincero. Mas eles nos apoiaram, sabe, sempre é um absurdo acontecer esse tipo de coisa, enfim. Aí, me disponibilizar, se eu quiser ir atrás das câmeras, aquela parafernália toda, eu posso ir. Sim. O André, algum momento você, isso que a mulher relata, nós somos a elite, aqui somos a burguesia, vocês têm que ir para a cidade baixa. Em algum momento, tu sente esse ambiente dentro do Iguatemi, trabalhando lá no dia a dia, desse relato dessa senhora? Desculpa, eu não entendi a pergunta. O relato que ela dá, ela estava dizendo que esse tipo de manifestação que tu fizeste não era no Iguatemi, tinha que ser tipo na Cidade Baixa. Que as pessoas que vão no Iguatemi são de um outro pensamento, a burguesia, como ela disse, né? Tu sente esse relato que ela dá do Iguatemi, é o que tu sente trabalhando aí? Infelizmente, 80% das pessoas que frequentam o Iguatemi têm um pensamento alinhado com o dela. E agora é perigoso porque as nossas instituições estão dando aval para as pessoas destilarem os seus ódios rua fora e serem preconceituosas, racistas, homofóbicas e todo tipo. E você pensa eventualmente em, eu estou sendo irônica, obviamente, né? Seguir o conselho dessa senhora e eventualmente partir para outros locais, deixar o Iguatemi, ir para a Cidade Baixa, para o centro, para outro endereço. Eu sei que vocês têm uma unidade no Bonfim, né? Você pensa em trocar de endereço? Não, eu pensei a partir do dia e sigo pensando nisso, né? Porque é uma possibilidade que eu não descarto no momento. Eu pensei porque é duro isso, assim. Sabe? E é triste, não só essa senhora, as outras reclamações da placa. Gente, é um ser humano que foi cruelmente assassinado. Né? Ela não é política, ela é um ser humano antes de ser uma política. Então esse que é o ponto. Sim. Não sai, viu, André? Mantenha aí no Iguatemi, cara. Tem muita gente. Eu, por exemplo, gosto do Iguatemi, acho um shopping maravilhoso, como eu gosto de ir a shopping. Eu sou daqueles, né, chamado guri de apartamento, gosto de ir pra shopping, apesar de morar em casa. Sim. Mas tem essa brincadeira. E eu acho que não tem que entregar, entendeu? Tipo assim, é aqui que eu vou ficar e por que não, sabe? Não dá pra ter exclusividade. Aqui só pode ter gente assim e lá só pode ter gente assado. Eu acho que tu tem que... não adianta, cara. Eu sei que é ruim, a gente se constrange, essa violência, essa agressividade que está na rua constrange, mas eu acho que às vezes, se a gente jogar a toalha, é pior ainda, viu, André? É um apartheid ideológico, né? Não dá para fazer isso é mais ou menos como o cara não sair mais para jantar, não ir ao cinema porque tem muita criminalidade. Não, a gente tem que continuar vivendo a nossa vida, infelizmente. Não, eu concordo. E, assim, eu não sou petista, eu não sei porque ela me chamou de petralha, eu não sou petista, e muito menos ladrão.
entendeu? Eu posso até pegar minha ficha corrida ali, não tem nenhum um 5-1, 5-5, não tem nada do gênero, né? Então é difícil porque assim, a gente trabalha muito no Iguatemi, porque o shopping abre de segunda a segunda, tá? Eu não sou uma mega empresa, eu sou um cara que precisa dar a cara a tapa dentro do shopping Iguatemi. Eu fiz empréstimo com o banco, enfim, de todas as formas, para abrir a loja, abrimos. Eu tenho um monte de funcionário para sustentar lá dentro, tem a loja para manter, sabe, contas para pagar, e a gente está trabalhando numa boa, entendeu? Então, é complicado isso. E às vezes dá uma certa revolta. Inclusive, o meu primeiro impulso, quando eu fiquei sabendo da história, foi de deixar a placa. Sim, já tem hashtag. Tem 2 hashtags aqui pra ti, viu? Que o pessoal tá compartilhando. Hashtag deixa a placa e a hashtag fica no Iguatemi. Tá certo. Agora, então, eu pensei em deixar. Não sei que idade tu tens, André? Eu tô com 27. 27, olha só, eu tenho 57, são 30 a mais. Eu vi a construção do Iguatemi. Eu morava no Jardim Botânico nessa época. Em 1980, eu entrei na faculdade de jornalismo. A primeira vez que eu entrei foi na Unicinos. E na época, a Unicinos, o básico da Unicinos, que tu tinha que fazer o primeiro semestre, tinha ali no Anchieta. Então eu fiz um semestre no Anchieta e terminava ali, a Nilo Peçanha. Depois do Anchieta não tinha nada. Era uma Fraport, eram casas, né? Tiveram que muita gente sair dali para que crescesse o bairro. E aí lá no fundo surgiu o Iguatemi. E aí com o surgimento do Iguatemi o bairro foi se desenvolvendo. Mas nunca foi um bairro de elite, um bairro da burguesia, como está dizendo essa senhora. Não, pelo contrário. Ali terminava, depois do Anchieta não tinha mais nada, né? Tinha alguns casebres ali, né? Então, é o primeiro shopping que eu lembro de Porto Alegre. Tem o da João Pessoa, que na época a gente chamava de centro comercial, e agora é shopping, né? O shopping João Pessoa. E o Iguatemi foi o primeiro, mas... Por isso que eu digo, a hashtag fica no Iguatemi, porque é de todos aqueles shopping, das pessoas da região, de toda a cidade. Não é só de quem mora naquele local. Quem vai a shopping, sai lá de Ipanema, vai no Iguatemi, sai da Cidade Baixa, vai no Barra Shopping. Quem gosta de shopping se desloca pela cidade. Sim. Tu tem 2 lojas, né, André? Não, eu concordo, mas foi bem, eu fiquei muito feliz com a repercussão das pessoas, assim, com o apoio de todo mundo. E a Maria do Rosário me apoiou muito também, eu já conheço ela pessoalmente faz um tempo, entendeu? E eu achei muito legal a posição dela em relação a isso, que ela disse, André, antes de tudo tem que pensar como empresário e cuidar da tua empresa. Tu não pode tornar a tua empresa, deixar a tua empresa marcada, entendeu? De forma que as pessoas comecem a boicotar, entendeu? Eu achei legal, assim, inclusive ontem eu recebi um convite inesperado para ser candidato a vereador pelo PT. Uma coisa que eu não esperava. Até isso apareceu. Não, então as coisas aconteceram assim, foi legal a repercussão das pessoas, sabe? E o pessoal partidariza o episódio da Marielle, né? A Marielle, pra quem não sabe, nem do PT era, né? A Marielle era do PSOL. Não, exato, era do PSOL. O pessoal partidariza muito. Bom, a gente queria conversar contigo, saber isso, né? Especialmente porque muita gente cobrando se essa senhora foi ou não identificada. Para que houvesse essa identificação, teria que ter uma denúncia, né? Para que as câmeras fossem acionadas, e tu não pretende fazer isso, né, André? Não, é só o que eu quero que as pessoas entendam. Eu concordo com a revolta, eu sou mega revoltado com relação a tudo, mas eu não acredito que vale a pena o desgaste. Eu conheço o judiciário, eu sei como é que funciona todo o trâmite processual, enfim, só que a maioria das pessoas não conhece. Então elas se assustam, eu não vou fazer minhas funcionárias passar por esse constrangimento, sentar na frente dessa senhora algum dia para ter que depor. É uma coisa desgastante, eu acho desnecessária e que não vai dar em lugar nenhum, entendeu? Sim. Então tá. Tem muita gente aqui, fica André, tá dizendo a Dani tá dizendo, fica André, essa senhora pensa que é elite, mas é o lixo do lixo, vou tomar café lá. Quem mais aqui, ó? Um jovem de 27 anos gerando empregos no Iguatemi, ele não pode recuar, diz a Dina, que faz a hashtag fica no Iguatemi e hashtag deixa a placa. Não, é isso que eu acho legal, sabe? As pessoas, a maioria se solidariza, assim, independente de partido. Sabe? Inclusive, dos seguranças ali, teve um que inclusive disse que votou no Bolsonaro e ficou contra a senhora, sabe? Então, assim, o bom é que eles acabam se matando entre eles, né? Esse ódio dela foi algo mortal, assim, para ela mesmo. O Cristiano é da Zona Norte, a única ponderação dele, ele diz assim, ó, ele
Ele lamenta que ele não concorda que 60% das pessoas que frequentam têm um posicionamento igual a esta senhora. Ele era da Zona Norte, certamente ele não pensa igual a essa senhora, então ele não concorda que a maioria que vai ao Iguatemi tenha esse pensamento, viu, André? Não, mas isso daí a gente percebe no dia a dia, e eu não digo o pensamento raivoso dela, mas assim, o pensamento político sim é muito parecido com o dela. Isso a gente sentiu na loja mesmo, até meus funcionários me questionaram, a gente não vai perder muito cliente, e as pessoas de fato estavam falando e reclamando da placa, sabe? Então isso a gente sentiu assim, porque é um shopping de elite, basta tu ver as lojas que compõem o Iguatemi, sabe? O Iguatemi fez uma pesquisa, por exemplo, da renda per capita dos visitantes, e foi R$9.700. Nossa senhora. Isso é bastante. Renda per capita. Frequenta no shopping por mês 2 milhões de pessoas. E tu não tem uma per capita dessas, pô. Então tá. Repete aí com aquela tua pronúncia maravilhosa o nome da cafeteria, André. La Croissanterie. André, obrigado, viu? Obrigado e parabéns aí pelo teu espírito empreendedor e vai à luta, meu. Não te entrega aí, né? Não dá pra gente jogar a toalha. Não, a gente não joga de maneira alguma. Grande abraço, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. André Mota, empresário, né, dono da La Croissanterie. Se fosse alemão, tu já tava se metendo a dizer o nome, né? Como é francês, tá em silêncio, né? Vem aqui falar em francês, Vivian Leal. Vem aqui falar em francês, La Croissanterie, que nem eu falei. Tu elogiaste a minha pronúncia? Nossa, por isso que vai chover amanhã. La Croissanterie. Sim. Ficou bom. Sim, quando eu fiz um curso de datilografia em Paris, né, a gente estudava muito a língua, né? Então, eu fiz corte e costura em Londres e datilografia em Paris. Muito bom, Nando Gross. E artes manuais em Tóquio. Eu fiz Intervalo, técnica. tu fez aonde? Hã? Intervalo, tu fez aonde? Já voltamos depois do intervalo comercial. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelos entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelos a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo. Boneca, bola e violão, tudo ele faz a brincalhão. Quando eu queria ele me deu, agora quem vai dar presente sou eu. Andar de bike no verão, me leva junto, é um amigão. Meu pai é o cara, é o mais legal, vou dar um presente especial. Meu pai é o cara, nada nos separa. Demonstre todo o seu amor neste Dia dos Pais. Sim, de Lojas Porto Alegre. Meu carro está rodado, será trocado. Eu olho no jornal na cidade e nada pegado. Mas eis que na esquina, na Ipiranga, com a Barão há um machado. Riscoli Veículos, Riscoli Veículos, Riscoli Veículos, se basta. 49 anos de experiência, cada vez melhor. O veículo é a marca da sua preferência. Eu vou nesse versículo, já está no meu currículo. E é Riscoli Veículos, se basta. Foi dada a largada pro Trilegal Turbinado Dia dos Pais. É muita moto e muito carro. Chances de montão pra você sair motorizado. Tem Jeep Renegade, Honda HR-V, Mitsubishi ASX e não para por aí. Mais 10 motos Honda e 10 Fiat Mobi. E um baita Jaguar de R$235 mil no sorteio extra. Trilegal Turbinado Dia dos Pais. Trilegal. É um pra você e um pro seu pai. Ô, você viu a notícia do FGTS? Peraí, mas é contativa, saque, saldo? Será que vale a pena investir? Tá todo mundo falando sobre FGTS. Posso te dar uma dica? Fale com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Seja para investir, colocar as contas em dia ou realizar um projeto, ela sabe como te ajudar a usar bem esse dinheiro. Bradesco, pra frente. Será que eu durmo mais um pouco? Não, vou levantar e dar uma corrida.
A vida é assim, cheia de escolhas. E é pra você cuidar bem delas que a Dr. Clean cuida da sua saúde. Com uma grande rede de médicos, hospitais, laboratórios e clínicas, a Dr. Clean oferece planos descomplicados para você se preocupar com o que realmente importa. As escolhas que te fazem feliz. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Direto ao ponto. Dez horas e 54 minutos. Olha só, a construtora Edsul está convidando você a conhecer o Residencial Cairo. Fica ali no coração do bairro Tristeza, uma quadra do Guaíba e da Venceslau Escobar. Olha, é um lugar cercado de ruas arborizadas, fica a poucos minutos de tudo que a gente precisa, né? Fica onde? Na rua? Almirante Cochrane. Com o Almirante Câmara, né? Câmara. Acho que é a Câmara. O Residencial Cairo, apenas 5 residências, 3 pavimentos, é mais que um endereço, um estilo de vida. Saiba mais em residencialcairo.com.br. Bota aí, Nanda Miller. Residencial Cairo, Cairo com y.com.br. Bota ali, olha só. Quer saber mais também? Tem o telefone, 982-07-8640. 982-07-8640. Construção e incorporação Edsul, o seu lugar no mundo. Almirante Câmara, com a Cochrane. Ali, pertinho do MAC, né? Bem Almirante tranquilo. Câmara com a Almirante Cochrane. Olha o Residencial Cairo aqui, bonitaço, hein? É lindo lugar, né? É lindo lugar. Então tá, Nanda Miller, terminou o programa. Não vai me dizer que acabou. Terminou o programa, vou sair daqui, fazer meu Trilegal. Trilegal, pra ganhar aquele Jaguar, hein? Aquele Jaguar, né? Trilegal tá valendo, né? Feliz Dia dos Pais pra ti, Nanda Miller. Ora, Nando Grosso, feliz Dia dos Pais pra ti, Obrigado. Mas eu espero poder te parabenizar ainda amanhã, né? Porque espero que tu apareças, né? Amanhã lá no Prato Feito, que vai ser direto ali da Orla do Guaíba, no 360. Tá, olha, estamos mal de Prato Feito, né? Uma semana no mercado, outra no 360, e assim nós vamos indo. Prato Feito on the road. Dessa vez vai, né, o pessoal vai dar com os burros na água, se quiser te ver, ou tu vai estar lá mesmo? Não, vou lá sim. Promessa é dívida, hein? Combinei com o Toninho que eu vou lá. Espetáculo. Muitas atrações amanhã no Prato Feito, que vai ser mais longo, vai até 1h30. Ele para uma pro correspondente e volta e vai até 1h30. Então tá, até amanhã, Nando. E domingo de manhã tô com vocês também no jogo do Internacional em pleno Dia dos Pais, porque meu nome é trabalho. Tchau.